para o gasto, administrou o placar. E a equipe do Brasil de Pelotas, em nenhum momento, né, teve algum perigo, nada, algumas bolas. Foi uma vitória tranquila para a equipe do Guarani, viu, Anderson? E tudo indica, né? Tem que haver melhoras consideráveis na equipe de Kleber Gaúcho, que assumiu hoje já, né? Sofre seu primeiro revés aí, para sair dessa desconfortável penúltima posição do campeonato, né? Podendo ainda ser o lanterna ainda, né? Na próxima, durante essa rodada. Ô Girelli, Pois não? vamos lá, vamos começar então para as notas dessa partida de futebol. Guarani Sim, 2, Bruno Sávio e Bidu, né? Na sua opinião, a gente vai então fazer as notas, eu e você, né? Eu e você, sim. você e eu, a gente dá as notas aqui dessa partida de futebol. Mandar um abraço, nossa, que bacana demais. Douglas, grande Douglas, mandar um abraço para o Douglas, para a Regina, né, para a Alice. Eles estão lá em Penha, Santa Catarina, eles moram lá em Penha, mas o Douglas é bugrino, né? E Legal. tá elogiando aqui a narração e melhor ainda narrando o gol do meu bugre, ele tá dizendo. Grande Douglas, estava curtindo aí então a jornada esportiva da Grigo. Gente da melhor qualidade, nota 1000. Obrigado demais, viu, Douglas, por você estar tá ligadinho e acompanhar a nossa transmissão aí na jornada da Grigo. Valeu demais, viu, Dogão? E contente com o Guarani, né? Contente com o Guarani. Então, parabéns. Parabéns, Douglas. Um abração para todos vocês aí, viu? Legal demais. Eles que têm uma pousada lá, a Vila Alegria, próximo, 200 metros ali do Beto Carreiro. E então, é muito bacana. Aliás, você que vai para Penha, né? Procure aí a pousada Vila Alegria, Vila da Alegria, né? Que você vai conversar lá com a Regina. Garanto que você vai Bacana. ser super bem recepcionado, vai ter uma estadia maravilhosa e do lado do Parque do Beto Carreiro, praticamente, do lado, 200 metros ali do Beto Carreiro. Douglas, legal demais, viu? Fiquei contente demais por você estar curtindo a nossa transmissão. E grande Douglas, esse Douglas aqui é uma figura, viu? Nossa, é muito gente fina demais. Ô, Girelli, então vamos lá. Melhor o Vamos lá. primeiro ou o segundo tempo, Girelli, na sua opinião? Olha, Anderson, foi bem equilibrado os dois tempos, viu? Mas assim, pelo fato do segundo tempo do Guarani trabalhar mais essa bola, com mais toque de bola, eu achei melhor o segundo tempo. Mas devido à equipe Alviverde, viu, Anderson Luiz? Você disse bem, viu, Girelli? É, entre primeiro e segundo tempo, olha, um jogo, daqui a pouco a gente vai dar a nota do jogo mesmo, né? A próxima nota é a nota do jogo. Mas analisando entre os tempos de jogo, né? Entre o primeiro e segundo tempo, eu vou na sua também. Eu vou no segundo tempo, pela equipe do Guarani em si, né? Sim. Que também, vou falar para você, também, né? Não fez aquela partida exuberante. Nós vamos ver o jogo, mas eu fico também com o segundo tempo. E já emendando, Girelli, a nota do jogo, então, num contexto geral, esse Guarani 2-0, incluindo o primeiro e segundo tempo, a nota que você dá para essa partida que fizemos aqui na Jornada Esportiva da Grigo, Girelli? O jogo em si, viu, Guarani? Falando do Guarani, né? Digamos assim, mais a gente sempre vai falar mais do Guarani, porque, nossa, muito pobre o futebol, tecnicamente falando, do Brasil, né? Muito pobre, muito preocupante a situação da equipe Chavante, viu? Mas, a nota. Perdi o raciocínio, perdão. A nota do jogo, né? Sim. A nota do jogo, Anderson Luiz. Nota 6,5, Anderson Luiz. Tá aí, Girelli, nota 6,5. Gostou, passou tranquilo de ano. O Girelli, dar uma, vamos dizer assim, não é discordada de você, pelo contrário, né? Sua Sim. nota tá garantida aqui, 15,5. Nota. Eu não gostei, se for ver, eu não gostei muito do jogo, não, viu, Girelli? Eu não gostei Não, muito dessa eu partida, coloquei não. mais pelos gols do Bom Guarani. demais, É, sim, sim, sim. Na realidade, teve um time em campo, né? A equipe do justamente. Guarani, que devido
devido a esse futebol aí fechadinho da equipe do Brasil de Pelotas, né, fechado, porém com a defesa uma das mais vazadas do campeonato aí, né? Mas assim, o Guarani, por exemplo, no primeiro tempo, se ele não acha aquele pênalti, que foi pênalti mesmo, né? Mas um pênalti totalmente infantil, uma jogada totalmente fora de jogo, então seria um 0-0 nesse primeiro tempo aí, e um time do Brasil de Pelotas, um time, pelo que eu vi na partida de hoje, um time que se explica a posição que ele está ocupando no campeonato, um time totalmente limitado. E o Guarani, ele no primeiro tempo, ele não soube muito aproveitar esse vamos dizer, esse nível, né? Essa comparação de nível entre as duas equipes. Eu dou, Girelli, vou ser bonzinho, viu? Eu vou ser bonzinho aqui. Eu vou dar uma média de 4,5 para a partida. Eu não gostei muito dessa partida, não. Eu dou 4,5. 6,5 com 4,5 dá 11. Olha aí, ó, subiu para 5,5. Tá ótimo. Subiu para 5,5 a média dessa partida, então. Agora, Girelli, a nota do Guarani nessa partida de hoje. Olha, Anderson, eu dei a nota do jogo devido a 6,5, né? Eu estou até salientando mais para a equipe do Guarani. Então eu dou a nota 6,5 para o Guarani, Anderson. Sim. E a nota do Bugrão? 6,5. Nota 6,5 para o Guarani, na opinião de Girelli. Girelli, eu vou dar nota sim para o Guarani, como eu acabei de dizer, né? Eu achei que o Guarani poderia ter apresentado mais. Tirou o pedido, 2-0, né? Incontestável a vitória aí, não tem nem o que falar. Mas eu achei que o Guarani poderia ter rendido mais. Como eu acabei de dizer, o time do Brasil de Pelotas achei um time muito limitado. Eu vou dar uma nota 5 para o Guarani, Girelli. Vou dar uma nota 5 para o Guarani. E fica com uma média aí de 5,75 para o Guarani. 5,75 uma média aí para o Guarani, entre as notas 6,5 e 5. 5,75 aproximando aí. Nota do Brasil de Pelotas. Posso dar primeiro, Girelli? Claro. Eu já tenho alguém aqui, mas pode sim. Eu vou, como que eu tô sendo? Tô sendo mais, pelo jeito, um pouco crítico na partida de hoje, mas como eu disse, eu não curti muito essa partida, não. Vou dar nota pro Brasil de Pelotas. Olha, uma nota, vou ser bonzinho, viu, Girelli? Nota 4. 4 pro Brasil de Pelotas. E aí, a sua nota pro Brasil de Pelotas, Girelli? Olha, Anderson, como eu sempre estou frisando aí nosso pós-jogo da Grigo aí, a rádio dos amigos aí, uma nota baixíssima, viu? Nota 3 para o Brasil de Pelotas. Com sacrifício ainda, Nota viu? 3. Nota 3. Tá aí, então. Deu uma média de 3,5 pro Brasil de Pelotas. Na partida de hoje, o Brasil de Pelotas não precisou de Girelli. Ficou 3,5 aí. Cortou o legal. Sinal, Anderson. Então a gente... Não, tô falando que na partida de hoje o Brasil não passou de... Mas vamos lá. Tá me escutando? Sim, estou ouvindo. Tá. Nota do trio de arbitragem, então, Girelli. A gente vai aí pro da Silva Júnior, que pitou essa partida, né? Sim. Um lance capital, né, Anderson? No teve jogo, aí o Assisael Felipe arbitragem, Girelli. Eu acho que o Girelli tá tendo algum probleminha lá. Não tá, tô ouvindo, Anderson. Pode falar. Tá ouvindo? É que eu perguntei sobre a nota da arbitragem do senhor José Mendonça da Silva Júnior e o senhor Rafael Trombeta e o Weber Felipe Silva, os dois assistentes. A nota da arbitragem para essa partida, Girelli? Passou desapercebido a arbitragem, viu, Anderson? Então eu penso dessa forma, viu? A arbitragem passou despercebido, um lance capital também, né? No lance capital assinalou a penalidade. Nota 7, Anderson. E tem gol, Anderson. Tem gol? Aonde, Girelli? Tem gol, é gol do Goiás. Nicolas, um belo gol de voleio. Agora, Goiás empata com o Coritiba, Anderson Luiz. 1-1, então, Goiás e Curitiba.
Belo Legal. gol. Girelli Belo deu gol. nota 7 para arbitragem. Bacana, bacana demais. Eu vou dar minha nota também aqui para esse trio de arbitragem. E gostei também da arbitragem, não interferiu na partida, estava em cima da jogada ali o árbitro José Mendonça, né? E vou dar um mérito aqui também para o senhor Weber Felipe Silva, que anotou aquela penalidade para o Guarani, que foi pênalti realmente. Sim. Foi pênalti realmente, né? Do Wesley em cima do Thales, uma jogada totalmente fora de jogo. O senhor Weber Felipe Silva levantou ali o mastro, levantou a sua bandeira e deu pênalti. Poderia fazer de conta que não viu, né? Mas não. Tem o recurso do VAR, chamou né, o árbitro ali, o senhor José Mendonça da Silva. Oi? E sem o recurso na Série B, no primeiro turno, ainda não temos, né? O recurso do VAR, né? Então foi muito pontual na marcação. Eu também vou de nota 7, ô Girelli. Então, a média do árbitro aí muito boa, nota 7 nessa partida de hoje, então. Agora a gente vai para aquele que a gente gosta, né? Para votar. A gente vai pro craque da Grigo. Já tem aí? Já tem. Olha aí, ó, Girelli tá craque da Grigo, então. Na sua opinião, Alexandre Girelli, entre os atletas do Guarani e do Brasil de Pelotas, quem foi aquele cara que destoou, né? Que jogou muita bola, na opinião sua hoje, Girelli? Na minha humilde opinião, Anderson Luiz, incontestável, viu? Participou muito do jogo, com gol, com uma assistência. Bruno Sávio, Anderson Luiz. Tá aí, então, na opinião do Girelli, Bruno Sávio do Guarani, o primeiro voto aí pro craque da Grigo. Vamos lá, o time do Guarani hoje, né? O Gabriel Mesquita não complicou, dupla de zaga também, o Ronaldo Alves. Muito bem o Ronaldo Alves também no jogo, né? Só que ele tem um estilo meio zagueirão mesmo, né? Dizem que zagueiro tem que zagueirar, e o Ronaldo Alves, literalmente. Eu gosto de zagueiro desse estilo, viu, Anderson? Principalmente na Série B, viu? Joga sério, né? Sabe reconhecer as suas limitações, né? Não quer inventar, né? Muitos jogadores aí, né? Nós observamos que inventa demais, né? Ele joga o arroz com feijão, como diria, né? Sim. Os dois laterais também achei que não foram mal. O Bidu até saiu com gol aí, né? Olha, o Índio, por incrível que pareça, né? Com todo respeito ao futebol do Índio, hoje ele esteve bem ali no meio de campo, segurou, tranquilo, né? Não complicou em nada. Mas apareceu alguns lances. O time fraco, né? Como você disse, mas durante a transmissão, você foi pontual também, quando você disse que o Daniel Paulista adiantou ele. O futebol dele cresceu, né? Quando ele ficou um pouco mais próximos ali, entre o Andrigo, um pouco, né, próximo do Andrigo e os atacantes ali, o futebol dele melhorou. Isso mesmo. O Bruno Silva, sempre um jogador muito seguro ali né? No meio de campo do Guarani. Né? Gosto demais do futebol dele. Nunca joga mal. É muito regular. Muito regular. Não joga. Um belo jogador ali, um jogador que entrega pedido todo jogo. O Andrigo teve um futebol, vamos dizer, não apareceu muito pro jogo, né? Não espera-se mais do Andrigo. Entre o Andrigo e o Regis nessa partida, o Regis ele anda se destacando mais que o Andrigo se destacou hoje. Alan Vitor também achei meio apagado. O Alanzinho lá, o Lucão do Break também apagadão. Demais o Lucão do Break lá na frente. Mas o Lucão Tudo bem que a bola também não... a bola não chegou, né? A bola não chegou. Exatamente. Né? E o Bruno Sávio, como você disse, né? Pode também não ter feito aquela partida esplendorosa, né? Mas o Bruno Sávio, ele fez o gol de pênalti, bateu seguro, né? Ali no meio do gol, fez a parte dele na batida do pênalti. E na jogada ali do segundo gol, do Bidu, ele fez uma bela trama ali com o Persson e colocou na cabeça do Bidu. Então, como você disse, um gol, uma assistência, não tem como fugir, né? Tem que ser. O Bruno Sávio. Não falei nada da equipe do Brasil de Pelotas, que tem os seus destaques, sim, mas não tem como você eleger um jogador da outra equipe, uma equipe que perdeu a partida, eleger um melhor em campo, né? É difícil acontecer isso. Muito difícil. Então, tanto pelo seu voto quanto pelo meu, o craque da Grigo hoje é Bruno Sávio. Sensacional, viu, Bruno Sávio? Parabéns demais, eleito aí, craque da Grigo nessa partida, nessa vitória do Guarani.
agora a gente vai pro cara que deu ruim. O cara que não vingou hoje. Eu começo com você, viu, Girelli? O pé mole da partida hoje entre atletas do Guarani e também da equipe do Brasil de Pelotas, atletas, sei lá, né? Enfim, o pé mole. O cara que destoou negativamente da partida hoje, Girelli. Olha, Anderson, ao meu ver aqui, é um jogador que pouco produziu, né? E horroroso, né? Digamos assim, tecnicamente falando, né? Do jogador já, né? Nem jamais falar do ser humano, a gente tá falando do atleta, né? Sim. Horroroso em campo. Jarro Pedroso. Horrível, Anderson Luiz. Jarro. Ele votou no Jarro, então, o primeiro voto, o número 7 da equipe do Brasil de Pelotas. Oh, eu concordo, viu, uma coisa, mas assim, eu vou eleger 2, então, viu? Já que você votou no Jarro, tem um que eu achei que ele conseguiu ser pior, então, Girelli. Eu achei que tem um que realmente foi uma figura ilustrativa, vamos dizer assim, dentro de campo. O Alan Carlos seria? Não. O Ramon, número 9. O Ramon também. Ramon, número 9. Também a bola não chegou, mas olha, vou falar pra você, o Ramon... É doído, né? Pelo amor de Deus. Como diz o nosso amigo JA, é horroroso. Soletrando, né? Horroroso. Então hoje, vai para 2 então, Girelli. Vai pro Jarro, o número 7 do Brasil de Pelotas, e o Ramon, número 9. Eles foram hoje, deu muito ruim para eles. O pé mole. Tá aí então, Jarro e Ramon, deu ruim pros caras. Vamos lá. Daniel Paulista, o Girelli, a nota do técnico do Guarani nessa partida, nessa vitória do Guarani hoje. Daniel Paulista, que conseguiu aí a reabilitação do Bugrão no Campeonato Brasileiro, né, o Girelli? Com certeza, né? Com certeza ele reabilitou o Guarani após, né, 2 pancadas aí, né? Muito forte, né? Sofreu 8 gols em 2 jogos, né? 2 goleadas e 4-1, né? Tirou o pedido, como eu vou utilizar o termo que você disse durante a transmissão aí. Nota 6 para Daniel Paulista, Anderson Luiz. Nota 6 para o técnico do Guarani, Daniel Paulista, na opinião do Girelli. Eu vou junto com você, Girelli. Ele escalou aí, né, com a falta do Rodrigo Andrade no meio de campo, principalmente do Regis, ele estava suspenso, mas o Rodrigo Andrade tá aí, tem até um assunto aí rolando que o Rodrigo Andrade pode estar de saída da equipe do Guarani. Vai fazer falta. E ele apostou mais uma vez no Índio, e o Índio, como eu disse agora há pouco, na minha opinião, fez uma partida regular, uma partida, né, que não comprometeu em nada. Eu acho que ele até tirou o pedido. Então, eu acho que foi legal aí o esquema do Guarani, apesar de que, como eu já disse, eu achei que o Guarani poderia ter rendido um pouco mais na partida de hoje, né? Mas 2-0, escalou lá, então eu vou de 6 também, média 6 aí pro Daniel Paulista. Kleber Gaúcho fez sua estreia hoje, né, ô Girelli? Sim, sua estreia, pegou já um desafio, né? Muito complicado, né? Mas... Mandar um abraço aqui primeiro pro João Henrique, colocou um olhinho aqui, né? Nosso YouTube tinha caído de novo. E o Paulo Marques, grande Paulo Marques, contente também com a vitória do Guarani, tá mandando boa noite, amigos. Anderson Girelli, chegando do trabalho agora, ele deu uma passada lá no futebol interior, lá com o Gustavo Flechada, com o Albert Cavalcante, né, com o Wagner Ferreira, a equipe, o Claudinei Corse, grande Claudinei Corse, curto o programa dele toda manhã, o Café com Bola no Facebook, a partir das 7h30 da manhã, curto todo dia o programa do Claudinei Corse, galera bacana demais do futebol interior, e agora ele tá aqui na Grigo, né? Esse horário não ajuda, mas ele agradece a Deus por estar nativo e com saúde, com certeza, Paulão. Matando a saudade dos amigos, tá pedindo para zerar logo esse Covid, para dar aquele super abraço na gente. Com certeza é o que a gente mais quer, né? O Mendonça, ele tá falando que o Mendonça apitou hoje. O Mendonça apitou hoje, ouviu, Paulão? O Paulão, não é o Ricardo Mendonça, mas foi o José de Mendonça da Silva Júnior. Vamos vibrar demais, Anderson, com o Brasil nas Olimpíadas nesse final de semana. Com certeza, Paulão. Paulão que vara a noite, viu?
Viu, Girelli? Paulão vara a noite É, no Olimpíadas e vai trabalhar logo de manhãzinha. É fera, hein? difícil, hein? Paulão, figura nota 10 pro Paulão. Obrigado demais, viu, Paulão? O João Henrique tá ligadinho aqui também, né, conosco. Então, Kleber Gaúcho, a nota do Kleber Gaúcho pra gente finalizar nossas notas da Grigo, Girelli. Olha, Anderson, devido ele pegou o time aí, nem teve tempo para treinar, né? Já pegou há 2 dias a equipe aí, né? Mas é difícil falar, né, o trabalho dele. Ele mexeu na equipe, tentou com as peças, mas vai precisar de muito material humano para tirar o Brasil dessa zona aí de desconfortável de rebaixamento. Nota 4 para o treinador da equipe, Chavante Anderson Luiz. Tá aí, nota 4 pro Kleber Gaúcho. Como o Girelli acabou de falar, né? Tá assumindo agora esse barco. Tá com vários Essa barca furos. ou esse barco? Essa barca, né? Essa barca aí que tá com vários furos, né? Tá entrando água para tudo que é lado lá e ele tá tentando remendar. Pouco tempo ainda de serviço, porém, o que ele mostrou hoje no primeiro, né? Não conseguiu tirar o pedido. Uma equipe, como eu já disse, achei muito fraco a equipe do Brasil de Pelotas. Mas então eu fico com 4 também, viu, Girelli? Eu dou uma média 4 aí também, zerando as nossas notas aqui do pós-jogo da Grigo, ficando assim, ó. O segundo tempo melhor do que o primeiro. A nota do jogo ficou uma média de 5,5. Nota do Guarani, 5,75 a média. Nota do Brasil de Pelotas, uma média aí de 3,5. Não passou de ano o Brasil de Pelotas, não. Nota da arbitragem, ficou com uma média 7. Muito boa aí a média da arbitragem. Craque da Grigo, Bruno Sávio do Guarani. Pé mole, foram aí 2 jogadores, o Jarro e o Ramon, da equipe do Brasil de Pelotas. Daniel Paulista, uma média 6 para o Daniel Paulista e para o Kleber Gaúcho, uma média 4. Tá aí as notas, então, dessa jornada esportiva da Grigo. Girelli, você tem as estatísticas aí? Você gosta sempre de estar com os números aí? Você tem? Fácil, se não, fica tranquilo. Anderson, só um minutinho aqui. Sim, temos sim, Anderson. Vamos lá passar os números aqui do jogo de hoje. Só um minutinho, por gentileza, a internet está um pouquinho lenta, né? Não, Novidade, maravilha. a internet está lenta, né? Novidade. Lembrando então a galera, enquanto o Girelli vai acertando lá para achar os números aí das estatísticas de jogo, que amanhã, sabadão, dia 7 de agosto, às 11 horas da manhã, estaremos aqui com o nosso programa de todo sábado de manhã, com o nosso gostoso programa Cartola dos Amigos. Esse entretenimento maravilhoso que é o Cartola, né? E a galera curte demais. E aí a gente escala a nossa seleção da Grigo, que foi bem na rodada também. Ficou atrás apenas de você, viu, Girelli, na rodada passada na seleção da Grigo. Foi bem demais. Promete vir forte, hein? O treinador Sim. está motivado, pagamos um bicho extra para os jogadores aí, então, para o final de semana, hein? E amanhã no programa, Girelli, para quem entrar no programa, a gente faz as nossas copas, né? A nossa Liga Mata-Mata, Copa Cartola dos Amigos, e amanhã vai ter aí, então, a inscrição pra galera mandar o nome no chat na hora do programa Cartola dos Amigos para participar dessa 4ª Copa Cartola dos Amigos. Amanhã a gente vai falar quem foi o campeão, aliás, bicampeão, foi campeão da 2ª e da 3ª Copa, tá arrebentando aí o nosso grande amigo Samuca, que participa também do Cartola, né? Arrebentou, foi bicampeão. Foi campeão da 2ª e da 3ª e agora tá líder da nossa liga, né? Nossa liga particular aí, mas tá arrebentando o Samuca. Então amanhã às 11 horas, Cartola dos Amigos. E aí, Girelli, não atrase, né, Anderson? Oi? Pode falar, tem os números. Espero que não atrase a transmissão devido penalidades, prorrogação. Tomara que não, né, Anderson? Tomara que não. Verdade, Girelli. Disse bem. Tem esse detalhe aí, se tiver, né? Imagino, né? Suponho, se tiver penalidades nesse sentido, aí pode atrasar o Cartola dos Amigos, né? Sim. Mas tomara que não, né? Tomara que o Brasil amanhã... Mas a gente já vai ganhar no tempo normal amanhã, Girelli. Amanhã é tempo normal? 2-1 Brasil? 2-1. 2-1. Então tá ótimo, então. Vamos aos números, então, Anderson? Vamos lá, Girelli. Estatísticas finais do jogo aqui. Guarani com 46% de bola, 54% o Brasil. Mas por incrível que pareça, né? Aquela posse de bola aqui, né? Toca de lado, né? Aquela posse de bola que não diz nada, né? Cartões amarelos, 2 para a equipe do Guarani, 2 para a equipe do Brasil. Vermelhos nenhum.
Guarani com 4 chutes ao gol, desses 4, 2 foram para a rede, e apenas um do Brasil de Pelotas. Chutes para fora, Guarani 3 e o Brasil de Pelotas 5. Defesas do Guarani, o goleiro Guarani defendeu por 5 vezes, e aí o goleiro do Brasil por 2 defesas. Escanteios a favor para o Guarani, 4 e para o Brasil 2. Impedimentos, 1 do Guarani e 3 da equipe do Brasil. E faltas cometidas, o Guarani cometeu 18 faltas nesse jogo e a equipe do Brasil 14, Anderson Luiz. Tá aí então os números desta partida, a estatística dessa partida aí de Guarani 2-0. O Paulão tá falando aqui, ó, quando teremos o jogo clássico Rádio Grigo contra Futebol Interior, que ele vai agitar futsal ou society, né? Tanto faz. Olha, assim que tivermos tomado as vacinas aí, né? E poder a gente ficar tranquilo, a gente marca sim, viu, Paulão? Com certeza. Tudo bem que a equipe da Rádio Grigo, olha, tem Girelli, goleiro. J.A., goleiro. Ricardo Mendonça, goleiro. O Luiz Henrique, que participava conosco, goleiro. Aí, eu vou falar pra você, hein? Tomar gol é difícil, porque se colocar tudo ali embaixo da trave, fica difícil de tomar gol. Mas, olha, tem goleiro pra tudo que é lado, hein? Disputa de pênaltis, Anderson, é melhor ainda, hein? Acabou, Anderson. Estamos aí, então. O Paulão tá falando que vai ser 2-0 pro Brasil. Com gols aos 43 do segundo tempo. Mais 7 de acréscimo. Nossa. João Henrique, goleiro não falta na Rádio Grigo, viu? Tamo bem de guapo. Vamos lá, então. Ficha técnica da partida, Guarani 2, Brasil de Pelotas 0. Guarani jogou com Gabriel Mesquita, Thales, Ronaldo Alves, Diogo Matheus, Bidu, Índio, Bruno Silva e Andrigo, Bruno Sávio, Alan Vitor e Lucão do Break. Entraram na equipe do Guarani. Entrou o Eliel no lugar do Bidu, né? Entrou o Persson no lugar do Andrigo. Entrou o Maxwell no lugar do Alan Vitor. Entrou o Renanzinho no lugar do Bruno Sávio. E o aqui, cadê? O Pablo no lugar do Lucão do Break. O técnico Daniel Paulista. Fizeram gols para o Guarani. Bruno Sávio aos 45 do primeiro tempo de pênalti e o Bidu aos 37 do segundo tempo. Amarelou para a equipe do Guarani o Diogo Matheus e o Persson. O Persson entrou e já tomou cartão amarelo. Então esse foi a equipe do Guarani que enfrentou o Brasil de Pelotas com Matheus Nogueira, Arthur Henrique, Alan Dias, Oliveira, João Siqueira, Gabriel Terra, Wesley e Renatinho. Jarro Pedroso, Neto e Ramon. Entraram na equipe do Brasil de Pelotas o Kevin no lugar do João Siqueira, entrou o Vidal no lugar do Oliveira, o Rômulo entrou no lugar do Renatinho, o Lucas Santos no lugar do Jarro Pedroso e o cadê? Faltou um aqui. O Júnior Viçosa, o Júnior Viçosa entrou no lugar do Ramon, número 9. Esse foi o time do Kleber Gaúcho. Amarelou aí pro Alan Dias e também pro Wesley. Wesley que cometeu o pênalti aí, que resultou no primeiro gol do Guarani na partida de pênalti do Bruno Sávio. Apitou essa partida José Mendonça da Silva Júnior, os seus assistentes Rafael Trombeta e Weber Felipe Silva. Trio totalmente paranaense. Guarani 2. O Guanto nas suas mãos, Eli? Oi, perdão, Anderson, cortou. Você tem a classificação aí na sua mão? Quer que eu olhe aqui rapidinho? Não, pode deixar que eu passo aqui, viu, Anderson? Apenas complementando a informação, acabou. Curitiba 1, Goiás 1. Então, por enquanto, se você quer a classificação ou apenas... Vamos à classificação então, né, Anderson? Vamos lá. Na tabela aqui, na tábua pode geral falar. Aqui, Náutico pode falar, com 30 pontos, Náutico é o líder. Curitiba com 30 pontos também na segunda colocação. Goiás com 27. Esse jogo foi 1-1. Goiás e Curitiba empataram. Avaí com 26 pontos na quarta colocação. Guarani na quinta colocação por critérios de empate, 26 pontos. CRB 25. Sétima colocação, Brusque 24. Operário na oitava com 24. Sampaio 23. Na 10ª colocação, Botafogo 22, 11ª Vasco 22, 12ª Remo 19, 13ª CSA 18,
14º, Vila, com 18. 15ª, Vitória, com 13 pontos. 16ª, Ponte Preta, com 13. E agora, a zona do rebaixamento, Anderson Luiz. Londrina, com 13. 17º, Cruzeiro, com 13. Também na 18ª, Brasil, com 12 pontos. Na penúltima colocação. E Confiança, com 10 pontos. E amanhã, o professor estreia diante do Brusque, às 11 horas, lá em Brusque, em Santa Catarina, Anderson Luiz, o professor Luxemburgo. Chegou falando lá que tem que ter culhão para jogar lá, né? Muita. Eu tenho minhas ressalvas sobre esses comentários, viu? O Luxa, ele que já teve um atrito, né? Só falando rapidinho pra gente encerrar essa nossa jornada esportiva. Ele que já teve um atrito com o Marcelo Moreno, né? O Marcelo Moreno, o boliviano lá, Correto. É o Moreno. Isso. Nossa, deu branco aqui. O centroavante. Isso. Ele já teve um atrito com ele aí, então vai. Vamos ver se o Lucha consegue resolver esse problema do Cruzeiro. Acho difícil, porque o problema do Cruzeiro é bem mais a fundo aí. Não é técnico, não é muito mais a fundo aí também, né? Anderson, pode rapidamente aqui passar os próximos compromissos das equipes aqui do Guarani, do Brasil, rapidamente. Opa. Vamos lá, o Guarani vai enfrentar na terça-feira, 10 de agosto, às 19 horas, a equipe do Avaí, na capital catarinense, Anderson Luiz. Já o Brasil enfrentará em seus domínios a equipe do Coritiba, às 16 horas, no dia 11 de agosto, quarta-feira, Anderson Luiz. Tá aí, então, os próximos jogos de Guarani, Brasil de Pelotas. Mandar um abração aqui pro João Henrique, como eu disse, amanhã, 11 horas, a live lá, então, o nosso programa Caetola dos Amigos. Ele tá dizendo que eles, né, gremistas, ele tem nojo do Vanderlei. Tá dando risada aqui o João Henrique. Um feliz Dia dos Pais para você também, viu, Paulão? Legal demais. Aliás, agradecer a toda a galera que curtiu a nossa transmissão aí, né, nessa jornada esportiva da Grigo. 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Guarani 2-0 em frente ao Brasil de Pelotas. E desejar antecipadamente aí para vocês, para todos os papais aí, né? Um excelente Dia dos Pais. Para quem tem o papai que pode dar um abraço, dar um beijo aí, façam isso com todo carinho. Para quem não tem o seu papai, faça aquela oração, né? De coração, que com certeza o amor é sempre o mesmo, né? Mas a saudade também bate. Então, pai é pai. Quem tem, dá aquele abração. Quem não tem, faz aquela oração, né? Dia dos Pais, domingão. Girelli, mais um show de bola seu aqui. Aliás, olha, tô esquecendo de novo, eu sempre esqueço aqui na @Web Rádio Grego. Tá de volta aí, Girelli? Maravilha, Anderson. Vamos ver se ele tá de volta. Tá escutando aí, Girelli? Claro. Estou ouvindo bem, viu, Anderson? O Girelli acho que não tá escutando. Deixa eu ver mais uma vez. Girelli na área, tá escutando? Tô ouvindo bem, viu, Anderson? Estou ouvindo sim. Opa, Anderson, ele tá falando sim. Tá dando pra ouvir aqui sim. Girelli não tá escutando a gente aqui? Tô ouvindo sim. Mas, como eu disse, eu quero agradecer demais a participação do Girelli, mais uma vez, dando um show de bola nos comentários, nas reportagens. Obrigado demais, viu? O Girelli tá escutando. Vamos ver, tentar mais uma vez. Girelli na escuta aí, tá escutando, Girelli? Alto e claro, Anderson.
Realmente, infelizmente, a conexão do Girelli caiu. E então a gente... Oi? Tô ouvindo, sim. A gente tá aqui, então, curtindo. O Girelli tá ouvindo? E sim, estou ouvindo. Pode falar, Anderson. Tá ouvindo? Eu não tô escutando o Girelli, então. O Giovanni está me ouvindo, mas você não. Olha, se fosse para erro de gravação, o Girelli ia ser demais. Você vê, né? Ô Girelli, perdão, mas eu realmente, desculpa você estar falando ou não, mas eu realmente não tô ouvindo o Girelli, não sei porquê, não tô conseguindo ouvir. Ô Giovanni, fala no microfone aí, Giovanni, só para eu ver se eu consigo te escutar, Giovanni. Opa, boa noite. Som. Não tô escutando nenhum nem outro. É estranho, né? Mas realmente não tô conseguindo. Assim? E agora falando do que você tava falando. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Peço até perdão, porque eu não estava escutando realmente. Não, tranquilo, Anderson. Tranquilo, maravilha. Não, esses probleminhas ocorrem, né? Sim. Ô, Girelli, eu estava falando, Opa. Não sei se chegou a escutar ou não na hora que caiu, parabenizando aí mais uma vez, a sua participação conosco aqui. Dei para você, mais uma vez, nota 10, tanto nos comentários quanto nas reportagens, e agradecer demais essa sua mais uma participação na nossa jornada esportiva da Grigo. Um ótimo final de semana. Você é pai também, Girelli? Sim. Tem uma filhinha aí de Então, bacana demais. Que Deus abençoe muito você, que você tem um Dia dos Pais excelente. Ó, essas palmas são para a sua participação mais uma vez, nota 10 aqui conosco, viu, Girelli? Valeu demais. Obrigado, Anderson. Gratidão antes de mais nada aí, de participar de mais uma transmissão. Gostaria também de estender a todos aí um feliz Dia dos Pais aí, né? E muito bacana, né? Nem sei se eu poderia ou não, mas eu vou fazer aqui, então, trabalhar hoje, feliz Dia dos Pais, né? Vou trabalhar ao lado de você, do Giovanni, né? Pai e filho trabalhando juntos, isso é muito bacana demais. Quer algo mais gostoso que isso, né? Isso não tem, é algo fascinante, né? Pai e filho fazendo algo que sempre falamos nas nossas resenhas, né, Anderson, sobre a rádio. Então, isso é bom demais, viu? Então, eu agradeço a todos e desejar, como você falou aí nas palavras aí, quem tem o seu pai vivo, né, dê um abraço, né? O melhor presente para um pai é estar presente, né? O melhor presente é esse. Grande abraço, Anderson. Alexandre Girelli. Aliás, como fala, né, como diz aquela música do Jota Quest, o melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Bacana demais. Então, mais uma vez, desejo para todos os papais aí um ótimo final de semana, um feliz Dia dos Pais, um feliz e abençoado Dia dos Pais. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, tanto no canal do Grigo quanto na Web Rádio Grigo. Tivemos alguns probleminhas no canal do Grigo nessa transmissão, mas fizemos com o maior prazer e com o maior orgulho de fazer parte dessa Web Rádio Grigo. Então, legal. Amanhã, só lembrando mais uma vez, 11 horas da manhã, temos o Caetola dos Amigos. Participe conosco lá também. E vá seguindo a gente no nosso Instagram, @Web Rádio Grigo, que você fica por dentro de toda a nossa programação. Resenha dos Amigos está voltando de maneira diferente, hein, galerinha? Fique atento também, o programa vai ser muito bacana, um programa rápido, porém com muita informação. Legal? Então, valeu. Guarani 2, Brasil de Pelotas 0. Foi a jornada esportiva da Grigo de hoje. Valeu demais. Tchau, tchau. Anderson Luiz, a voz da emoção. Rádio Grigo, a rádio do